Amém, queridos? Podem se assentar. E mesmo aí, sentadinho, nós vamos orar agora para que a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas. Amém? Senhor amado, em nome de Jesus, apresentamos mais uma vez este culto diante de Ti. E que os Teus planos e os Teus propósitos se cumpram nessa noite. Dependemos, Senhor amado, da Tua unção, do Teu mover e da Tua capacitação. Muito obrigado pela revelação da Tua palavra que vai entrar em cada coração. Nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bem, queridos? Gente, eu sou péssima para ficar na luz. Sou meio parente de morcego, eu acho. Não dá para apagar, porque são essas aqui na frente, eu não enxergo. Não. Bom, nessa noite, queridos, nós vamos falar um pouquinho a respeito de qual o valor do zero. Está todo mundo com zero aí? Está todo mundo com zero aí? Que bom. Eu preciso que você leve depois esse zero para a sua casa. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Eu já estava meditando nesta palavra, na verdade, desde quando nós assumimos, né, o ministério, né, o culto de jovens, desde quando nós assumimos a responsabilidade de estar trabalhando com vocês e trazendo cura ao coração, aos nossos corações, na verdade, porque todos nós precisamos. E, desde então, já estava meditando sobre isso. E eu quero compartilhar com vocês, e espero que vocês estejam com o coração de vocês abertos, e que o Espírito Santo, assim como falou ao meu coração, fale ao teu coração nesta noite. A pergunta, ou apenas uma exclamação, né? Qual o valor do zero? E eu comecei a pensar sobre isso, e eu meditei e procurei algumas coisas, pesquisei, né, na internet algumas coisas sobre o valor do zero. E interessante que eu peguei, lógico, só algumas coisas que me interessavam para poder passar para vocês, e ali eu percebi o seguinte, que o zero, ele foi um dos últimos algarismos a ser criado, né? Então, do 1 ao 9, a gente já tinha, antigo, mas a gente não tinha o zero. E, durante muito tempo, foi assim. Mas o que eu quero que você entenda é que ele foi uma das últimas coisas, né, aí na matemática. Não vou me aprofundar, porque matemática nunca foi o meu forte, ok? E ele foi lá um dos últimos a ser criado. E o valor do zero depende muito de onde ele é colocado. Então, entenda isso. Ele foi uma das últimas coisas a serem criadas aí, e o valor dele depende de onde ele está, de onde ele é colocado. E o zero também ele está relacionado a algo que falta. O zero ele representa a falta. Então, ele sozinho ele não faz nada, porque ele é o zero. Então, ele está relacionado a coisas que faltam, né? Então, essas três coisas que eu quero que você guarde aí. E, meditando sobre isso, eu fui lá em Gênesis, no capítulo de número 1, o verso 26, que diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus. Tá bom até aí? E Deus deu, então, o domínio de todas as coisas ao homem. O homem, depois que Deus formou todas as coisas, depois que Deus criou todas as coisas, na verdade, por último, Deus formou o homem. Então,
Assim como o zero também foi uma das últimas coisas a serem criadas. Eu vou usar a expressão criada. Nós sabemos que o homem foi formado, mas eu vou usar a expressão criada, tá bom? E Deus deu o governo de tudo que ele fez, de tudo que ele criou, ele deu o domínio para o homem. Aqui nessa terra, né, a terra com tudo que nela há, Deus deu esse governo, este controle para o homem. Ele tem, então, autoridade para governar sobre a terra. Infelizmente, com o pecado, o que aconteceu? Esse domínio que foi entregue na mão do homem, por conta do pecado, o homem perdeu esse domínio. E eu quero que você entenda uma coisa. Nós servimos a quem domina sobre as nossas vidas. Tá bom? Então, quando nós fomos criados, nós tínhamos como Senhor das nossas vidas o próprio Deus. E aqui a gente está olhando o contexto Adão e Eva. Tá? O que eles tinham sobre eles? O domínio que estava sobre a vida deles, quem governava sobre a vida deles, era Deus. Só que quando o homem pecou, então, com o pecado, houve um rompimento. E esse governo de Deus já não estava mais, agora, sobre o controle de Deus. Havia sido rompido esse domínio. Esse governo de Deus já não estava mais sobre a vida do homem, porque o homem pecou, e isso rompeu. E o que aconteceu aí, queridos? Aconteceu que quem passou a dominar sobre a vida do homem foi o diabo, foi Satanás, sei lá o que você queira aí usar. Amém? Então, eu quero que a gente entenda isso, porque isso é muito relevante para a gente perceber o que foi que Deus fez nas nossas vidas. Então, depende muito de quem está governando sobre a nossa vida, o nosso valor. E nós sabemos que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Ele pagou o preço do pecado. Ele nos comprou com o seu sangue, com a sua morte e com a sua ressurreição. Nós tivemos novamente o governo de Deus à disposição daqueles que entendem a mensagem da cruz. Amém? Então, o que acontece com o homem? O homem está debaixo de um domínio. Agora, eu não posso me perder, porque direita e esquerda para a mulher. Então, nós estávamos, no princípio, em Adão e Eva, debaixo do domínio de Deus. Perdemos esse relacionamento com Deus por causa do pecado, passamos, então, para um outro domínio. O domínio das trevas passou a governar a nossa vida. E lembre-se, nós somos o quê? Nós somos o zero. Tá? Então, o que aconteceu? Aqui, quem entende um pouco de matemática, gente, olha, presta atenção aí, quem não entende assim como eu. Eu dei umas lidinhas aí. O que acontece com o zero quando ele é colocado do lado esquerdo? Lado esquerdo. O que acontece com ele? O que acontece, amor? Com o zero, quando ele é colocado do lado esquerdo. Ele não tem valor. Além de não ter valor, o valor que ele tem depende de quem está na frente dele. Tá? Vamos imaginar que tem um outro número aqui. O número 1. Eu esqueci de fazer o número 1, tá? Então, vamos imaginar que aqui tem o número 1. E, para o zero ficar
do lado esquerdo, normalmente se usa uma vírgula, é isso? Porque ele vale menos. Quanto mais para cá ele anda, menos ele vale. Eu sei que está um pouco complicado, porque eu não entendo muito de matemática. Não. Não, ele está do lado esquerdo. Tá bom, ele está do lado esquerdo, gente. É porque eu preciso explicar uma outra coisa. Mas eu quero que você entenda isso. Quando o zero está do lado esquerdo, então vamos esquecer a vírgula. Só vamos pegar o zero. Porque senão, quando o zero é colocado do lado esquerdo, ele significa que, né, aquele número é cada vez menor. Tá bom? Deu para entender assim? Quando ele está do lado esquerdo, ele vale cada vez menos. Porém, quando ele está do lado direito, ele vale cada vez mais. E agora vai ficar mais claro. Em Colossenses, vou mudar aí, Colossenses. Em Colossenses 2:15, diz assim, acho que vai clarear um pouquinho. Porque quem está do lado esquerdo é o diabo, tá? Então, o que aconteceu aqui? Jesus despojou os poderes e as autoridades e fez deles... Ai, não gostei do espetáculo público. Eu sei bem, mas eu falei para eles. Acho que eu marquei aí... ok, obrigado. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Esse é Jesus. O que aconteceu? Aquele governo, aquele domínio que estava nas mãos do diabo, que ele ganhou porque o homem pecou, não porque Deus deu alguma autoridade para ele, mas porque ele conseguiu, de alguma forma, enganar o homem e tomou o governo das mãos do homem e passou a governar sobre o homem. O que precisou? Precisou Jesus morrer na cruz para resgatar novamente o domínio sobre as nossas vidas. E aqui é justamente quando o Senhor Jesus venceu Satanás na cruz e despojou, ele tirou tudo o que o diabo tinha, ou seja, tudo aquilo que era de valor, que estava nas mãos do diabo, Jesus tirou. Então, o diabo, né, deixou de ser o número 1, que estava aqui na frente, né? Agora vai ficar melhor. Que estava aqui na frente dos zeros à esquerda, né? Porque o diabo ele não dá valor nenhum para o ser humano. Na verdade, o que ele quer é matar, roubar e destruir as nossas vidas. Então, Jesus anulou, despojou, tirou tudo que tinha de valor das mãos de Satanás. Então, o que começa? Já não é mais o número 1, mas é o número 0. Aí, uma vírgula e 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. E muitos de nós estávamos aqui, sendo governados por Satanás, sem valor nenhum. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele nos resgatou. O que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? 1 Pedro, aí sim agora, 3:22, diz assim: o qual, está falando de Jesus, o qual está à destra, havia a versão que fala direita, à direita. Aí é NVA, é porque eu li várias versões e eu fiquei perdida nas minhas versões. Aí, obrigado. Que subiu aos céus e está aonde? À direita. À direita de quem? De Deus. E a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Obrigada. Então,
Jesus foi para onde? Jesus estava aqui como homem, nos representando. Ele venceu Satanás, derrotou Satanás na cruz, nos comprou com o seu sangue, e, como homem, ele foi aos céus. E Deus o colocou aonde? À direita. E aí, Jesus estando à direita do Pai, todo o zero que estiver à direita, acontece o quê? Acontece o quê? Aumenta o valor. Aumenta o valor do número 1. Vamos usar o número 1, porque Jesus ele é o único, ele é o primeiro, ele é o primogênito, né, de todos nós. Então, Jesus é o número 1 e está à direita. E todos nós que vamos sendo colocados à direita, vamos aumentando não só o nosso valor, né, como o valor daquele que morreu por nós. Amém? Então, nós precisamos entender uma coisa, que não é tão simples assim, parece que é fácil, né? Poxa, olha, eu estava com Deus, Deus dominava sobre a minha vida, aí entrou o pecado, o diabo passou a governar sobre a minha vida, Jesus venceu o diabo, está à direita de Deus, e eu voltei para cá. Só que não. Depois que Jesus venceu na cruz, nós estamos ainda deste lado. O que nós precisamos fazer para passar para o lado de cá? Queridos, nós precisamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Aí entra uma palavrinha que se chama livre-arbítrio. Muita gente pensa que, quando Jesus morreu na cruz, então a nossa ficha ficou limpa. Só que não. Por quê? Porque nós temos o poder de escolher de que lado nós vamos ficar. Muita gente pensa que Deus nos obriga a servi-lo, mas isso não é verdade. Jesus demonstrou todo o amor dele e venceu a cruz por amor a nós. Jesus não precisava ter se tornado homem e descido aqui na terra e passar tudo o que ele passou para nos salvar. Ele não precisava. Aliás, Deus podia fazer assim, ó, acabar com tudo e começar tudo de novo. Ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele que cria todas as coisas. Poderia, mas não, Deus nos amou tanto que ele deu o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Só que sempre, desde o momento que Deus nos criou, desde lá de Adão e Eva, nós tivemos um presente de Deus que foi o livre-arbítrio. Nós podemos escolher se nós vamos continuar aqui ou se nós vamos aceitar a Jesus, a obra da cruz, e passarmos para o lado de cá. Então, o que nós precisamos fazer? A minha ministração ela é rápida, tá, gente? Não esperem muito tempo, não. Nós precisamos reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Aceitar o Senhor Jesus. Ele não vai nos obrigar. Deus não vai nos obrigar. Ele não é um tirano. Ele fez por amor. E nós somos atraídos por causa do amor. Nós somos atraídos para Deus por causa do amor que Ele derramou sobre as nossas vidas. Não fomos nós que falamos assim, acho que eu vou servir a Deus, assim, do nada. Não.
Nós ouvimos falar do amor de Deus, e esse amor nos constrangeu. Esse amor tocou o nosso coração. E nós decidimos, então, passar para o lado de lá. Eu quero que você entenda isso, por quê? Porque tem muita gente que está do lado de cá, que precisa ouvir a palavra, a mensagem da cruz, para ter a oportunidade de decidir de que lado ela vai ficar. Apesar de nós termos tantos recursos hoje, ainda tem pessoas que não tiveram essa oportunidade de conhecer um Deus que nos amou tanto, que entregou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Então, queridos, tem muita gente que pensa, né? Todos os caminhos levam a Deus, Deus é Pai de todos, e isso já não é mais uma verdade. Poderia ser lá quando estava com Adão e Eva, e se eles não tivessem pecado, realmente essa palavra seria uma verdade absoluta, mas não é. Porque nós pecamos com o direito de escolha que nós temos, nós decidimos passar para um lado de um governo que não nos valoriza. Não nos valoriza. Nós não temos valor nenhum quando nós estamos do lado esquerdo. Aí zero é zero mesmo. Zero é nada. Não tem valor. Mas quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e nós passamos para o lado de cá, nós começamos a ter valor. E o valor que nós temos é o valor do preço que foi pago do sangue de Jesus. Não é qualquer coisa, gente. Custou, e custou muito caro. Mas, infelizmente, o reino das trevas sempre quer colocar no nosso coração, quer impor, e aí sim esse reino impõe, ele quer impor que nós não temos valor, que a gente não serve para nada, que a gente não presta, que a gente é um zero à esquerda. Já ouviu essa frase? Essa expressão? Já ouviram? Você é um zero à esquerda. Às vezes a gente mesmo fala, nossa, eu sou um zero à esquerda. Não, querido. Você não precisa ser um zero à esquerda. Você pode escolher ser um zero à direita. Então, se algum dia alguém falou para você que você era um zero à esquerda, ou se você mesmo falou que você é um zero à esquerda, deixa eu te falar, Jesus morreu no seu lugar para que você fosse um zero à direita. Então, escolha hoje ser um zero à direita, de verdade. Porque muitas vezes as pessoas estão do lado de cá, e tem um versículo que eu não me lembro agora, você vai me ajudar? Que fala assim, que eu esqueci. Que as pessoas falam, que a palavra fala que já estão condenados. Eles já estão condenados. Aqueles que... Vê João 3, mais ou menos 20. Você entendeu? É isso, é que eu lembrei desse versículo agora. Mas já acharam lá. Deixa eu ver. Esse aí, tá bom. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Perfeito. Eita, que gente bonita. Obrigado. Então, gente, muita gente fala assim, nossa, mas Deus condena as pessoas, então, se a gente não crer em Jesus, a gente vai ser condenado? Ideia errada.
Entenda, você já é um zero à esquerda. Você já está condenado por causa do pecado, que já te separou da presença de Deus. O que Jesus fez? Ele foi lá e pagou o preço. Agora, você é que tem o livre-arbítrio para escolher se você vai continuar condenado ou se você vai reinar com Cristo. É uma escolha. Então, quando esse versículo fala, aquele que não crê já está condenado, porque a gente já está do lado de cá. Porque o diabo já está governando sobre as nossas vidas. Dá para entender isso? Então, não leia a palavra de Deus e amolde ela à sua vontade, aos seus desejos. A palavra de Deus não pode ser moldada na nossa necessidade ou do nosso desejo. Entenda, quando nós pecamos, nós passamos a ser zeros à esquerda. E essa é a nossa condição até que a gente escolha Jesus como Senhor e Salvador. Até que a gente aceite que a nossa dívida já foi paga. A culpa não é de Adão e Eva. Porque se a gente não tivesse pecado, ok. Mas quem nunca pecou? Só foi Jesus, gente. Só Jesus. Por isso, ele teve condições de pagar o preço por nós. Então, é uma noite de nós escolhermos. Não se engane, porque nós estamos aqui na igreja, nós já estamos salvos. Meu marido ficou 1 ano dentro da igreja, pensando que era um zero à direita, mas ele ainda era um zero à esquerda. Não era, amor? Verdade. E às vezes a gente se engana, pensando que porque a gente, ai, glória a Deus, aleluia, tem, né, o evangeliquez, que a gente está no reino de Deus. Sabe o que o Senhor fala? É melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes a gente se sacrifica, né? Ai, nossa, vamos para a igreja, eu vou fazer esse sacrifício. Ai, eu vou fazer, está se sacrificando. Mas o Senhor fala assim, é melhor vocês obedecerem do que sacrificar. O Senhor fala que o fardo dele, o jugo dele, eles são leves, é suave, é fácil da gente seguir, da gente servir a Deus. Então, que nessa noite você entenda isso. E faça um compromisso com Deus, de ser um zero à direita, mas um zero à direita que cumpre o seu papel. Porque o que é que Jesus foi fazer? Quando ele subiu aos céus, ele deixou um recado para os discípulos. Qual foi esse recado que Jesus deixou? Ai, gente, quando Jesus, vou fazer a cena. Jesus morreu na cruz. Ele ressuscitou. E quando ele estava ressuscitando, o que aconteceu? Ele deixou uma mensagem para os seus discípulos. E qual foi essa mensagem que Jesus deixou? Gente, por favor, ninguém sabe. Ou eu não estou me expressando direito? Está suave? Não. Qual foi, gente? Fala, por favor. Amém! Aleluia! Vai, gente, agora, amém, obrigado, me salvou. Gente, Jesus falou o quê? Ide, né? Todo o poder, toda a autoridade foi dada para Jesus, a gente já leu isso. Depois o Senhor falou assim, agora vocês vão fazer o quê? Pregar o Evangelho. Anunciar aquilo que Jesus fez. Para quem que a gente vai anunciar o que Jesus fez?
para o 0 à esquerda. Tá certo? Nós temos que anunciar as boas novas do Evangelho para o 0 à esquerda. E aí o que acontece? Um 0 à esquerda aceitou Jesus, obedece os princípios da palavra de Deus, se santifica com tudo aquilo que o Senhor espera que a gente faça, em obediência, muito mais do que sacrifício. E aí, esse 0, que era à esquerda, que conheceu Jesus, passou a ser um 0 à direita, o que ele faz? Ele vai e pega outro 0 à esquerda, peguei da direita, mas senta ali, vai, por favor. Ai, gente, não vamos confundir. Ele vai, ele pega, você de novo, que eu te peguei do lado errado. Ele pega outro 0 à esquerda e faz o quê com ele? Leva para a direita. Aqui, a gente tem quem? Jesus, é o número 1. Aí, de 10, passou para quanto? 100. De 100, passou para quanto? Faz de conta que está todo mundo do lado esquerdo, tá, gente? Tudo esquerdo agora, tá? Passou para quanto? Passou para quanto? Vem, Tati. Passou para quanto? Cadê o grupo de louvor? Vai lá, Pedrão. Você é lá, Pedrão, aquilo que a gente combinou. Ah, você não é o número 1, você era um 0 à esquerda também, vem para cá. E aí, gente, é isso que nós temos que fazer. O que nós precisamos entender é que o Senhor foi preparar lugar. E o Senhor, quando Ele fala assim, olha, eu fui preparar muitos lugares. E é interessante a gente entender esse muitos, por quê? Porque a nossa ideia de muitos é uma coisa, e a ideia de muitos de Deus é outra. Quando o Senhor falou assim para Abraão, Abraão, você vai ter muitos filhos. E Abraão falou, mas não tenho nenhum, né? Vou ter muitos. O que é muitos, Deus? Sai aqui para fora. Olha as estrelas do céu. Conta aí quantas estrelas tem. E Abraão falou, impossível contar as estrelas do céu. Pois é assim, muitos que você vai ter como descendência sua. E aí Jesus falou assim, olha, eu vou preparar muitos lugares. Dá para você ter noção do que são muitos? São as estrelas que Abraão tentou contar e muito mais. Porque o muito de Deus é muito mais do que aquilo que a gente pode imaginar. Então, qual que é o nosso papel? Pedrão. Vai. Consolidar na fé. Vai fazer discípulo. Vai ganhar o perdido, consolidar na fé, fazer dele seu discípulo. Fica aqui, vai ficando aqui. Cheia da glória de Deus, como as estrelas cobrem o céu. Vem, seja cheia da glória pode de vir. Deus. Vai lá buscar outro 0. Vai lá. Vai pegar outro 0. Ganhar perdido, consolidar na fé, fazer dele seu discípulo. E Jaque, pega um perdido. Pega. Vem, Juju. Eu vou chamar pelo nome. Vem, Cíntia. Seja cheia da glória de Deus, como as estrelas cobrem o céu. Seja cheia da glória de Deus. Vem, Paloma. Vem. Profetizamos vida, profetizamos libertação, nos levantamos em Cristo.
Profetizamos vida, profetizamos libertação, nos levantamos em Cristo e as portas do inferno não resistirão. Ganhar. 2, consolidar. 3, discipular. 4, enviar. Ganhar. 2, consolidar. 3, discipular. 4, enviar. Tatiane, Perdido, vem, eu não tô enxergando vocês, vem. fazer dele seu discípulo e Vem, João. Vem, perdido, vem, Cat. consolidar na fé, fazer dele seu Vem, olha lá, dois discípulo discípulos e lá. enviá-lo para que ele seja cheia da Olha glória dois de discípulos Deus. lá. Estrelas cobrem o céu, seja cheia. Ai, são os visitantes. Amém. Como as águas cobrem o mar. Uhul. Segura aí. Amém, queridos. Nós temos uma missão. Prazer em conhecer vocês. Vocês são muito bem-vindos. E eu espero, de coração, que vocês se tornem zeros. Se ainda não são, que vocês se tornem zeros à direita. Porque um dia o Senhor tocou no nosso coração e mostrou a grande salvação que Ele tinha para nós. E por isso nós somos felizes. E por isso nós temos o prazer de anunciar o Evangelho. E aí o versículo, agora segura no volume aí, pode continuar bem, sabe assim? Apocalipse, e eu quero que você preste atenção nesse versículo. Apocalipse 7, verso 9, diz assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Amém? Vai ganhar perdido, consolidado na fé, fazer dele meu discípulo e enviá-lo para que ele vai ganhar o perdido, consolidado na fé, fazer dele meu discípulo e enviá-lo para que ele seja cheia da glória de Deus, com as estrelas correm o céu, seja cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Profetizamos vida, profetizamos libertação, nos levantamos em Cristo. Profetizamos vida, profetizamos libertação, nos levantamos em Cristo e as portas do inferno não resistirão. Isso, aplauda ao Senhor. Dá um aplauso aí, gente, a Deus. É assim que se aplauda. Amém, glórias a Deus. Senta um pouquinho que eu já vou encerrar com vocês. Eu contei até 1 trilhão, depois de trilhão tinha o quatrilhão, quinquilhão, sextilhão, até lá eu contei. Depois o 7º eu não sei mais. Mas a realidade é o seguinte: além da gente ser valorizado, quando a gente agrega as pessoas ao reino de Deus, a gente valoriza nessa terra o próprio Senhor Jesus. O diabo tem tentado desvalorizar o próprio Senhor Jesus, mas quando nós cremos, quando nós nos enchemos de fé, que nós voltamos ao governo de Deus, ao domínio de Deus, então nós também recebemos domínio, nós recebemos autoridade. O homem foi tão desvalorizado que ele perdeu a autoridade, ele perdeu não só o domínio da terra, ele perdeu o domínio sobre ele mesmo. Você já viu como tem pessoas perdidas em seus sentimentos e em suas emoções? Como tem pessoas que estão completamente destruídas, como tem jovens e adolescentes se suicidando. Eles são bem mais, bem longe, zero à esquerda ainda está perto,
né? É aquilo que a senhora falou, eles estão tão longe, estão tão desvalorizados, que eles perderam toda a razão, o motivo para viver, tão desvalorizado que foi o ser humano. Mas a gente, quando está em Deus, a gente não aceita ser desvalorizado pelo diabo, porque o diabo usa pessoas, sabe, não são as pessoas os nossos inimigos, mas é o próprio diabo, é aquele que está por trás dos sentimentos dessas pessoas, escravizando. Ele usa elas, porque ele é espírito, né? Assim como Deus usa pessoas, a igreja é o corpo de Cristo, é aquele que está nesse mundo, aquela que está nesse mundo, para mostrar a Jesus. Então, nós mostramos a Jesus entendendo o nosso valor e valorizando as pessoas e mostrando que se elas se renderem ao Senhor Jesus, elas vão ser valorizadas e elas vão ganhar novamente autoridade. Autoridade primeiramente com seus sentimentos. As pessoas às vezes perguntam: pastor, como é que a gente expulsa demônio? Eu falei: olha, para você ter autoridade com o demônio, primeiro você tem que ter autoridade com você. E quando você ter autoridade com você, você vai começar a se valorizar. E vai começar a valorizar toda criatura de Deus. Cada pessoa você vai valorizar. Você vai valorizar a sua família, você vai valorizar os seus pais. Vocês têm que entender que Jesus morreu por eles. Eles estão desvalorizados pelo diabo e muitas vezes nós estamos desvalorizando as pessoas. Eu tenho dito aqui, os jovens não aprendem a valorizar a igreja do Senhor Jesus. Eles menosprezam, quando fazem determinadas brincadeiras um com os outros, você está desvalorizando aquilo que Deus valorizou e pagou com a própria vida dele. Eu gostei muito do pastor Eduardo, outro dia citou, né, o que disse o pastor Antônio uma vez que ele veio aqui, ele contou um testemunho, que ele brigou com a esposa dele, ele estava muito nervoso, e ela levantou o dedinho dela para ele, e falou assim: olha o que você vai falar para mim, porque eu sou filha de Deus. Olha o que você vai falar, porque eu sou a filha de Deus. Olha, ela estava ali, no momento de discórdia e de discussão, mas ela acabou com ele como um homem de Deus. Cuidado, Jesus morreu por mim. E eu sou filha dele, ele me comprou pelo sangue dele, sabe? E nós, quando vamos falar alguma coisa de algum servo, alguma serva de Deus, nós temos que saber até as brincadeiras que nós fazemos. Os jovens não sabem mais falar: poxa, como você está legal nessa roupa, pelo menos isso, né? Não quer falar que está bonito, né? Mas fala: poxa, como você está legal nessa roupa. E às vezes está mesmo, mas você, ao invés de valorizar, né, você quer desvalorizar. Olha, eu olhei o Gabrielzinho aqui, o Marcon, né, com esse cabelinho da hora aí, eu falei: cara, você ficou da hora, meu, olha, ficou bonito, ficou mais bonito, né? Sabe? E eu falei de coração, né, porque eu vi que ficou legal mesmo, né? Achei. Ele falou: por que você não faz um degradê, pastor? Eu falei: será que eu vou ficar legal? Será que vão falar que está da hora? Mas as pessoas, sabe, elas perderam a essência de Deus, elas foram desvalorizadas. É o que o diabo faz. Ele foi desvalorizado quando ele foi lançado fora da presença de Deus. Ele foi lançado fora. E sabe o que ele quer para se vingar de Deus? Desvalorizar as pessoas. E sabe o que ele faz com os homens? Ele sopra no ouvido brincadeiras que ferem as pessoas. Eu já tive que tratar com jovens aqui, que pessoas fizeram brincadeiras sem graça, né? Sem graça. Ao invés de dizer a pessoa era bonita, ao invés de falar que é bonita, ridicularizou a pessoa na frente dos outros, e a moça veio falar comigo, sabe? E eu fui conversar com esse irmão, né? Irmão que foi usado pelo diabo, aqui dentro da igreja, na saída aqui do culto. Foi usado pelo diabo aqui dentro, para chegar para outro e fazer uma brincadeira horrível. E ele teve a infelicidade de que eu percebi, escutei e olhei imediatamente. Falei: quem que você pensa que é? Quem que está te usando aqui dentro da igreja? Dentro da igreja nós somos chamados para ser usados por Deus.
Então, muito cuidado no seu tratamento, porque muitas pessoas, para se divertir, desprezam e desvalorizam aquilo que Deus desvalorizou. E quando você desvaloriza alguém, você está desvalorizando o próprio Senhor Jesus, que valorizou tanto. Saiba disso, você foi comprado, você foi comprada por alto preço. Você é uma preciosidade, você é uma joia que Jesus tem ao lado dele. Você tem alto preço. Você pode ter sido zero à esquerda, mas não é mais. E se você tem valor e sabe o seu valor, sabe o que você vai fazer? Você vai valorizar aqueles que Deus valoriza. Então, eu brinco, eu sou muito brincalhão. Quando eu vejo que eu passei dos limites, eu peço perdão imediatamente. Gosto muito de brincar e vocês sabem disso. Mas eu gosto muito de valorizar as pessoas, porque quando era um jovem, eu era muito desvalorizado. Eu me sentia um zero à esquerda. Eu me achava ser um zero à esquerda. Hoje eu estou aqui pela graça, misericórdia e pelo amor de Deus. E eu quero dizer, muitos de vocês logo estarão neste lugar, porque Deus tem te valorizado e muito, e tem feito de você uma riqueza muito grande, para você derramar esta riqueza, que é a presença de Deus, do Espírito Santo, sobre outras pessoas, e Ele vai te usar para isso, certamente. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por vocês, para que você saia daqui valorizado, valorizada, e nunca mais como um zero à esquerda, e que o diabo sim, possa ser um zero à esquerda, e que tudo que ele fizer, não estrague e não tire de você aquilo que você é. Saiba quem você é em Deus, e seja valorizado e valorize os outros. Vamos ficar de pé. Eu quero orar, abençoar vocês, porque isso, sabe, às vezes tudo isso que é feito, fala, nossa, né, ela confundiu a direita com a esquerda, mas isso aí marca a gente, sabe, são coisas às vezes a gente paga um mico, e às vezes pagar um mico é legal, né, porque é uma coisa que marca a gente, que eu não sou um zero, muito menos um zero à esquerda. Se eu sou um zero, eu sou bem depois, né? Antigamente tinha uma música, né? Você é 10, né? Hoje a gente é muito mais do que 10, porque 10 era uma gíria algum tempo atrás, né? Você é 10, né? Hoje você é 1000, você é 1 milhão, você tem um valor muito alto. Saiba disso, jovens, adolescentes, vocês são preciosíssimos. Amém? Que Deus abençoe. Feche seus olhos, deixa eu orar por você, e vamos levar esse valor a outros, né? Vamos pescar almas para o nosso Deus, né? Vamos lançar nossa rede, né? Porque isso é uma expressão usada por Jesus para homens que não tinham muito valor. Eles só tinham valor quando eles pescavam peixe, né? Se eles pescassem muito peixe, eles tinham valor. Jesus fez eles pescarem muitos peixes, e quando eles pescaram, né, que Jesus mandou eles lançar a rede do lado, e Jesus falou para eles: agora eu vou fazer de vocês pescadores de homens, me sigam, porque vocês vão aprender a pescar aqueles que realmente têm valor, não de uns trocadinhos, né, que cheira ruim, mas te dá uns trocadinhos. Eles abandonaram a maior pescaria, a maior produtividade deles, eles abandonaram tudo e seguiram a Jesus e se tornaram pescadores de homens. E nós hoje também, pelo valor que nós temos, muito mais do que qualquer dinheiro, nós vamos pescar homens. Deixa eu orar, fecha os teus olhos agora sim. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero orar por cada uma dessas pessoas que aqui entrou, Senhor, nessa noite. Meu Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito. O propósito é de mostrar, Senhor, que hoje aqueles que estão na Tua presença, meu Deus, e que, ó Deus, decidiram entregar as suas vidas em Suas mãos, meu Deus, ó Deus, eles hoje têm um alto preço, valem muito, são verdadeiras joias, tesouros
suas mãos, Senhor. E nós aqui, Senhor, confiamos que cada um daqueles que aqui entrou nessa noite entregaram, ó Deus, a vida nas tuas mãos, Senhor. Por isso, tem um valor muito alto. Ó Deus, estão debaixo do teu governo e o domínio, a autoridade tem sido restaurada a cada um, meu Deus. E sabendo quem são em Cristo Jesus, se valorizam e também valorizam outras pessoas, meu Deus, mesmo aquelas que para muitos não valem nada, para nós tem um valor, ó Deus, muito alto, porque o Senhor também morreu por elas. Falta o Senhor, elas se entregarem a Ti, mas nós vamos falar, Senhor, do Teu amor, para que elas saibam o valor que há nelas em Ti. Eu oro abençoando cada pessoa aqui, declarando, ó Deus, que elas são preciosas, porque tem o Teu Santo Espírito, e o Senhor irá lembrar que elas nunca serão em Ti um zero à esquerda, mas sempre terão um valor muito alto. Eu declaro cada jovem, cada pessoa aqui abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.